eu sou Carla Soraya e esse é o Cena Pública. Neste programa você vai acompanhar e entender os problemas do seu dia a dia, as mudanças na política, na economia, que você acha tão complicados, mas que interferem na sua vida e na vida da sua família. Os nossos convidados vão trazer informações para te explicar tudo de maneira bem simples. Fique conectado através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. E não esqueça, a nossa hashtag é Cena Pública. Somente a possibilidade de uma candidatura à presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 fez estremecer a política brasileira. Parece que mexeram em um vespeiro e teve de imediato efeito em todos os partidos e frentes políticas. Ninguém no mundo político, Supremo Tribunal Federal e até o PT incluídos, esperava a decisão do ministro Edson Fachin, que devolveu os direitos de se candidatar ao petista após anular suas condenações na Operação Lava Jato e transferir os processos de Curitiba para Brasília. Lula, em 2022, deixa atordoado o centro e provoca pressa em João Dória, por exemplo, para articular prévias no PSDB e mira eleitores antipetistas e antibolsonaristas. Ainda a ser confirmada será uma candidatura de Lula. Será que essa candidatura dele favorece os planos mais imediatos de Jair Bolsonaro, acumulando problemas de má gestão na economia e na pandemia? O presidente tem em Lula o seu opositor ideal, por estimular aí a polarização do eleitorado? E o Centrão, hein? Um conceito elástico no Brasil de Bolsonaro que vai do centro-esquerda até a direita, com foco no centro-direita. Isso é uma má notícia para essa turma? Em 2018, o agora presidente Jair Bolsonaro abocanhou justamente votos deste grupo do Centrão para derrotar o PT no segundo turno. E aqui no Ceará, com Ciro Gomes como candidato também à presidência da República, e o Nordeste, onde os governadores Flávio Dino, da Bahia, e Wellington Dias, do Piauí, demonstram aí protagonismo diante de ações para a compra de vacinas. Esses serão os temas discutidos no Cena Pública de hoje, com os nossos convidados, que eu vou apresentar a partir de agora, e agradeço desde já a participação. Gabriela Bezerra, doutorada em Ciência Política pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e integrante do LEPEN, Laboratório de Estudos sobre Política, Eleição e Mídia, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigada por sua participação, Gabriela. Obrigada, Carla. Seja bem-vinda. E também damos as boas-vindas ao professor Dr. Cleiton Montes, cientista político, doutor em Sociologia da UFC, professor e pesquisador também do LEPEN, junto, então, parceiro da nossa outra convidada, Gabriela Bezerra. Muito obrigada, Cleiton, por sua participação. Eu que agradeço, é uma honra. Vamos começar, então, sobre essa polarização que já começa a se desenhar aqui no nosso país. Eu pergunto, Gabriela, a polarização não já sempre existiu? Você geralmente vai para o segundo turno sempre com dois candidatos? Ou você vota em A ou você vota em B? Por que a polarização virou um bicho de sete cabeças? Perfeito, Carla. Eu sempre falo isso também. Se são dois, vai ter que polarizar. Pois é. Né? Você vai ter que optar por um dos dois. Acaba funilando para dois, né? Exatamente. E o PT sempre esteve, né, ou próximo do segundo turno ou no segundo turno. Então, ele está acostumado, até o próprio Lula falou isso no seu debate, o PT já sempre conviveu com a polarização. Eu acho que o que diferencia o momento são as intensidades dos sentimentos, das vinculações, sejam ao Bolsonaro, sejam a Lula, seja a um centro, né, ou a uma terceira via. Então, nós estamos vivenciando um novo tipo de polarização, eu acredito, por conta das redes sociais também. Então, a gente visualiza mais cotidianamente, né, o posicionamento das pessoas, elas se pronunciam mais, são posicionamentos apaixonados. Então, eu acho que essa pode ser a diferença, né, da polarização atual. Mas a polarização sempre existiu, né? Esse conflito
entre dois grupos, mais do que entre dois candidatos. Deixa eu só fazer uma correção, que eu tinha falado aqui na nossa abertura que o Flávio Dino era governador da Bahia. Na verdade, ele é governador do Maranhão. Fiz só essa pequena confusão, mas o Wellington Dias é governador do Piauí, sim. Mas, Cleiton Monte, o que você pensa a respeito dessa polarização, né? As pessoas colocam também essa polarização muito como o bem contra o mal. O meu é o bem e o meu opositor é o mal, e vice-versa. Isso. O que eu vi, o que eu acompanho, quando se utiliza esse termo polarização, é de se tentar fabricar uma falsa equivalência, né? Você tenta trabalhar com a ideia de que você tem aí dois candidatos que estão nos dois extremos, quando a gente sabe que isso não ocorre, né? A Gabriela falou agora do discurso do ex-presidente Lula. Fica muito claro naquela fala dele que você não tem uma figura radical ali, você tem uma figura moderada que está acenando para os mais diferentes campos, que está sinalizando para um discurso em que é possível construir pontes com o empresariado, com a igreja, com militares. Então, assim, essa polarização, esse discurso de polarização, como sendo algo negativo para a opinião pública, basicamente tentando vender a ideia de que a gente não tem saída, né? Qualquer um dos dois, por exemplo, teve jornalista que escreveu: não podemos trocar o ruim pelo menos pior. Então, você constrói esse tipo de retórica já tentando trabalhar uma terceira via. Olha, você tem os dois lados do extremo, são dois extremos, então a gente tem que começar agora a ter uma terceira via, e essa terceira via ela tem que se apresentar já, né? Não pode ficar esperando o desgaste do presidente, não pode ficar esperando um novo revés na situação do Lula, então ela tem que se apresentar já. Então essa polarização, como já foi dito, ela sempre existiu, mas nesse momento não é possível trabalhar com a ideia de que você tenha duas figuras radicais. Se a gente for pegar o discurso e os atos do presidente Bolsonaro, você consegue perceber ali atos de radicalismo de uma extrema-direita, mas com relação ao ex-presidente Lula, pelo menos agora nesse último discurso que ele fez já restituído os seus direitos políticos, não é possível ver ali uma esquerda radical como alguns pintaram logo em seguida. Não tem como a gente ver isso. Mas o antipetismo ainda é muito forte aqui no Brasil. Ele conseguirá, pelo menos, chegar ao segundo turno? Eu acredito que o antipetismo ele vem sendo reduzido, né? Assim, ele é forte, mas a gente começa a perceber que, pelo menos eu acredito que em 2022, ele não vai ter a mesma força decisiva que teve em 2018, né? A gente já consegue perceber, por exemplo, que algumas pesquisas que colocam Lula ou Haddad como opção, você já tem uma redução maior desse antipetismo, ou dessas camadas de antipetismo, né? Ele vai estar presente em 2022, mas eu acredito que ele não vai ser o definidor, até mesmo porque vai estar presente também uma outra figura em 2022, que é o antibolsonarismo, né? Ela vai estar presente e ela vai mexer também com a opinião pública. Gabriela, com relação a essa discussão, eu acho que desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro já falava em 2022. A gente enfrentou e enfrenta ainda muitos problemas com a Covid, com a pandemia, incertezas, troca de ministro, não troca, homem, é mulher, é médico de direita, não é médico de direita, é militar, não é? E por que a gente não se concentra, por que essa política, melhor dizendo, não se concentra em resolver o problema que está acontecendo este ano e deixar 2022 para 2022, depois de julho, quando tiverem as prévias e tal, e que realmente começar a campanha política? Por que o político brasileiro, ele se concentra a cada 6 meses em pensar nas eleições que vêm? Uma coisa interessante, Carla, no petismo e no antipetismo, é que eles não têm um perfil fixo estruturado. Inclusive, é difícil encontrar quais são os elementos no petismo e no antipetismo, porque o perfil dos eleitores é muito parecido, os desejos de programa são muito parecidos. Eu acredito que no caso do Bolsonaro, né, essa campanha permanente que ele parece
né, enxergar, tem a ver com o perfil que ele visualiza dos seus eleitores, essa fidelização. E como a fidelização de uma parte, né, considerável do eleitor a ele, ela é contextual, ou seja, num momento onde a luta anticorrupção fazia muito sentido, a Lava Jato estava com uma imagem boa, ele tinha uma aproximação com esse campo, então ele consegue capturar esses votos, mas esses votos eles não são fiéis ao bolsonarismo, ele tem uma parcela só dessa fidelização que é a todo custo, né? Então ele imagina, né, a gente faz essa leitura de que ele precisa manter essa fidelização, que com essa fidelização ele garante o segundo turno. E aí, o segundo turno, por conta dessa polarização que envolve esses sentimentos muito vigorosos, ele teria uma chance de vitória, porque foi assim que ele se conduziu, né, à presidência. Então, ele enxerga que essa é a melhor estratégia para ele, né? E é o perfil mesmo dele, ele sempre foi essa figura. Então, de certa maneira, ele está sendo coerente, entende? Ele sempre foi isso, ele sempre foi assim. Muitas pessoas que aderiram ao bolsonarismo imaginavam que ele não ia fazer isso, que ele ia adotar uma estratégia de minimizar, né, de ser o que o Lula sempre quis ser no governo, o negociador, né, o que acalma os ânimos. E ele não, ele se enxerga que é isso que os seus eleitores mais fiéis desejam e ele investe tudo nisso, até porque ele não tem partido, né? Ele não tem tempo de campanha, então ele precisa desse vigor das redes e é assim que ele mantém essa corrente muito forte ainda. A Gabriela adiantou uma questão que eu ia colocar mais adiante, mas já que ela trouxe à tona, eu vou falar agora. Cleiton Monte, né? Eu quero saber como é que a gente vai ter um candidato à presidência, que é presidente, mas que ainda não tem partido. Falou-se aí do Partido das Mulheres, que ele iria se candidatar pelo Partido das Mulheres. Depois que ele poderia voltar ao PSL. Já se falou também do DEM, né? Até quando ele vai ficar nessa... sem partido, sem escolha de partido para que os eleitores dele possam ter um rumo? É muito interessante a sua questão, Carla, porque um fato como esse não existe na história da redemocratização, né? Assim, a gente não consegue... a gente olha, né, a gente que trabalha com análise, a gente tenta buscar paralelos com uma situação de um presidente que já está aí às portas da eleição, e não se articula. O Bolsonaro ele ainda tentou se articular para criar um novo partido, né? A aliança. Essa articulação não funcionou, né? Não conseguiu ter o número mínimo de assinaturas, não conseguiu mobilizar em vários estados, enfim. Então, nesse meio tempo, o governo Bolsonaro passou a se aproximar mais do que a gente convencionou chamar de centrão, né? As negociações dentro do Congresso Nacional, elas avançaram, então você tem um diálogo mais próximo com o PR, com o próprio Partido da Mulher Brasileira, você tem esses partidos que acabam orbitando o governo e que, de certa forma, oferecem ao Bolsonaro um espaço e... sabendo que o Bolsonaro ele não tem nenhum tipo de identificação partidária. Isso não é agora, né? O Bolsonaro passou por diversos partidos, ele é um fenômeno que ele está para além de partidos, então ele sabe que ele pode ter essa margem do eleitorado, esse público fiel, esse bolsonarismo raiz, independente da sigla que ele vai escolher, se é o Partido da Mulher Brasileira, se é o PR... enfim, ele sabe que ele consegue essa aderência justamente porque a gente não pode pensar o Bolsonaro dentro dos padrões convencionais da história política democrática, né? Então, não tem como a gente trabalhar com essa hipótese justamente porque parece que, por exemplo, Bolsonaro não se preocupa com coalizões nos estados, né? Por exemplo, qual seria, por exemplo, o beabá para se disputar uma eleição presidencial? Você tem um partido consolidado, articulações nos estados, né? Ele não está buscando isso porque ele reconhece que a sua força está nessa mobilização desses grupos via redes sociais,
em grupos que ele considera prioritários, como militares, evangélicos, uma parte do empresariado e do setor agroexportador. Então, ele tem um diálogo mais de perto com esse público. Então, ele não está preocupado nesse momento, não vejo preocupação do presidente em articular a ida dele a um partido, né? Porque ele sabe justamente que ele pode ter um bom resultado mesmo com um partido insignificante. Agora, ele vai ter um desafio nessas eleições de 2022, que é participar de debates, né? Ele não vai ter só a milícia digital dele, está sendo desmontada aos poucos, né? O STF já deu algumas, já em quedas de braço já ganhou algumas coisas, né? Essa milícia digital está sendo desmontada, então ele vai ter que fazer campanha, que foi uma coisa que ele fez muito pouco na primeira eleição, e vai ter que ir a debates, né? Será que a participação dele em debates vai somente confirmar o que já se sabe dele, ou ele pode até tirar aí alguma impressão ruim que os outros eleitores possam ainda ter? Eu acho que a reabilitação da imagem do Lula, mais do que Lula candidato, porque ainda está muito distante, é que o Lula tem esse perfil de construir, né, uma imagem partidária, de congelar os conflitos internos do PT, os conflitos internos na centro-esquerda e visualizar um projeto de nação, porque o PT está desatualizado, o PT também não tem um projeto que responde às questões hoje, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, se ele pretende encontrar um espaço que vai ser totalmente diferente do cenário de 2018 para 2022, a Lava Jato teve uma sequência de descrédito da sua imagem, e o Bolsonaro se associou muito à luta anticorrupção. Então, o cenário vai mudar para ele vai ter que responder sobre a gestão do seu governo, e o PT tem uma boa memória, pelo menos de um período das suas gestões, né? Então, se ele conseguir elaborar um projeto, né, do seu discurso, transformar isso num projeto político e passar por um treinamento, que eu acredito que ele tem a possibilidade de passar por isso, ele encara um debate, mas vai expor todas as fragilidades. Se nós tivermos um Ciro Gomes, por exemplo, no debate, um Boulos, que são trabalhados nesse tipo de interação, aí as fragilidades dele vão ser mais expostas. Mas ele tem condições, sim, de contrabalancear com uma máquina estatal que ele tem, com a máquina, né, um trabalho dos militares, e a própria milícia, né, com a milícia da internet, que dá a ele muito material de campanha. Então, vai depender muito do que ele puder construir até 2022, mas vai ser uma campanha bastante diferente para ele. E sem partido até o momento, né? Então, o partido não foi significativo para ele em 2018, porque foi um momento de descrédito com as siglas. Então, não só o PT sofreu, todo mundo sofreu esse descrédito. É tanto que hoje a gente já tem uma visualização de que quem fosse com ele no segundo turno muito provavelmente iria perder, porque representaria o sistema. E hoje não. Hoje o Bolsonaro está no sistema, se alinhou ao sistema. Então, vai ser mais difícil para ele. Agora, também depende da oposição. O PT construiu um projeto político que não tem. O PT é uma oposição de reação. O Democratas rachou na eleição do Arthur Lira, né? O PSDB rachou também. Então, pode ser que ele consiga sim, recuperar algum nível de competitividade mesmo indo aos debates, enfim. E vamos ver também se as TVs insistem, né? Ele não vai, mas vai ter debate. Eu acho que isso também é importante. Ele pode também se ausentar, né, dos mídia, debates. Né? Ele pode também se ausentar dos debates, como muitos se ausentaram, né? Agora me lembrei de algo que você falou aí, que teve um racha das instituições. O Brasil está quebrado ou não está quebrado, né? Ele já disse que estava, depois disse. Tirando essa questão, essa polêmica toda, porque parece que se resumiu o país inteiro à questão da Covid e da pandemia. Mas tirando isso, o que é que a gente pode citar de obras, de benfeitorias? Vocês que são cientistas políticos, né, que pesquisam sobre isso, o que é que a gente pode falar para os nossos
nossos ouvintes, telespectadores, internautas que vão acompanhar o Cena Pública, de obras que foram feitas pelo governo Jair Bolsonaro, né? O que a gente pode destacar, né? O que seria que ele colocaria como bandeira dele? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Já estamos chegando no 3º ano de governo dele. Quem começa? Cleiton? Eu acredito que o maior feito do governo Bolsonaro, eu acredito que é o que ele vai tentar vender com mais força, é a reforma da Previdência. Apesar de ter toda uma série de discursos atravessados, não foi, a reforma que foi aprovada não foi a que o governo enviou, você teve a participação forte do Rodrigo Maia, mas se a gente for pegar, a Gabriela estava falando aí da eleição de 2018 para 2022, a gente tem dados muito concretos, né? Por exemplo, sobre o posicionamento da economia. A gente sabe que antes da pandemia, a gente já tinha uma economia numa situação muito crítica, né? Eu lembro que o IBGE divulgou um balanço do desemprego anterior à pandemia já muito ruim, né? A questão das privatizações, que também foi prometida e não avançou. Então, você tem uma série de ações inconclusas por parte do governo federal, né? A questão de... eu acho que um ponto que pode ser levado em consideração, que o governo está investindo muito, principalmente desde agosto, setembro de 2020, é a conclusão de obras. Tanto é que esteve no Ceará concluindo obras, né? Obras que estavam paralisadas. A gente está vendo agora, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, várias etapas finalizadas. Por mais que você tenha aquele debate, mas ele pegou a transposição do Rio São Francisco já com mais de 90% de andamento, mas a gente sabe que isso também é alvo de disputa, né? Ele vai trabalhar no programa eleitoral dele, que ele entregou a obra, que nos governos da esquerda, que ele chama tudo para trás, os governos da esquerda, as coisas não funcionavam por causa da corrupção. Lembrando que em 2018 você tinha sempre um discurso de antipolítica de um outsider, que se vendia como outsider, como aquele que está de fora, né? Agora ele vai, claro, tentar novamente reacender esse discurso de antipolítica. Por quê? Porque aquilo que não foi feito vai ser dito que não foi feito por causa dos governadores, por causa do Congresso Nacional. Por exemplo, com relação à pandemia, Carla, que você chegou a falar agora, eu vejo uma semente de um discurso que eu acredito que vai ser muito utilizado em 2022. Olha, a economia quebrou, foi por causa do STF, que não permitiu que o governo federal agisse na recuperação econômica. Então, você vai jogar para os governadores, e isso, lembrando aqui para quem está nos assistindo, o tempo de campanha é muito reduzido, né? Então, você joga isso no horário político, nas redes sociais. Aí fica muito difícil reverter isso e jogar produzir uma resposta por parte da esquerda ou possivelmente de uma centro-direita. Explicar melhor o que foi a decisão do STF, aí também já leva muito tempo, enfim, né? Então você tem também, até o fato de não ter concluído obras, de não ter avançado em privatizações, em reformas, pode ser trabalhado pelo fato de que não, por exemplo, não cedeu aos roupantes do Congresso Nacional, dos partidos que são corruptos e por aí vai. Então trabalha muito com essa ideia. A Gabriela teria alguma questão a acrescentar, Gabriela? Isso, Carla, essa parte final que o Cleiton comentou é muito importante, né? O Bolsonaro, ele se favorece exatamente da antipolítica, do antigoverno, então ele é o antigoverno. Então, ele não ter conseguido levar à frente muitos dos seus projetos, ele pode transformar isso em algo positivo, ou seja, que ele precisa de mais força, de mais gente para lutar contra o sistema, contra essa elite que ele visualiza, né? Uma elite que não deixa ele trabalhar e ele vai voltar para uma frase muito famosa. E ele pode investir nas pautas morais. Como a pauta moral
ela tem um perfil de vocalização, ou seja, apenas falar delas já é importante para essas pessoas que apoiam essas ideias. Então, mesmo não conseguindo levar adiante, ele conseguiu pautar alguns desses temas. E aí a gente vê a indicação para as comissões, e o PSL, não é o partido do Bolsonaro, mas muitos bolsonaristas estão no PSL, o PSL se encaminhou para direitos da mulher, meio ambiente e comissão de Constituição e Justiça. Então, eles vão agora, nesses 2 anos, por esse perfil, focar, né, nessas pautas que mobilizam as pautas morais para contrabalancear essa gestão na pandemia. Só que, veja, ganha-ganha, né? Ele teve essa gestão na pandemia bastante criticada, os governadores e os prefeitos assumiram, né, o problema, estão se saindo muito bem dentro do cenário, então pode ser que ele ganhe algum nível de aprovação do resultado dos outros atores. Então, assim, pode ter ainda esse ganho. Lembrando que a reeleição é uma eleição inercial, né? FHC foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleito. Então, precisa de muito esforço dos opositores para quebrar essa inércia da tendência da gente reeleger quem está no governo, né? A tendência no Brasil. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os governadores, né? O protagonismo, por exemplo, de Wellington Dias, que é presidente do Fórum de Governadores do país e presidente do Consórcio Nordeste. Flávio Dino, que é uma voz que está sendo escutada muito aí no país, ele que é governador do Maranhão, mas não é tão conhecido assim no restante do país. E a gente vai falar sobre o nosso Ceará, a posição, o posicionamento do governador Camilo Santana. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e você acompanha as nossas transmissões nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E a íntegra das entrevistas você encontra no YouTube TV Ceará. Você também pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. A gente volta já já.